tudo bem? Eu sou a professora Alessandra Félix e ajudo alunos e operadores do direito a escreverem textos de excelente qualidade. Se você ainda não é meu aluno, fique comigo, me acompanhe, me dê uma chance para ser sua professora aqui no YouTube. Tudo bem? Bom, hoje nós falaremos sobre acentuação. Se você já acompanha o meu canal ou não, eu iniciei este assunto na aula passada sobre a tonicidade das palavras na língua portuguesa. Então, resumidamente, as palavras na língua portuguesa, elas são naturalmente paroxítonas. Isso quer dizer que a penúltima sílaba é a sílaba forte. E quando a última sílaba é acompanhada de consoante e mais vogal, dependendo da vogal que aparece, essa tonicidade pode ir para a última sílaba. Se você quer saber melhor sobre isso, eu peço que você vá ao meu vídeo anterior, que fala de tonicidade com vogais simples, consoante e vogal final. Tudo bem? Hoje nós falaremos das palavras que terminam com consoantes. Nós não temos muitas palavras na língua portuguesa que terminam com consoante. Então, algumas dessas consoantes têm força para trazer a tonicidade para a última sílaba e outras não têm essa força toda e fazem com que a tonicidade continue na penúltima sílaba. Tudo bem? E eu quero apresentar isso para você hoje. Bom, se você estiver gostando do canal, estiver aprendendo, aqui nosso objetivo é fazer com que você entenda o funcionamento da língua. Você que é do direito, você que trabalha ou estuda nessa área jurídica, eu peço que prestem atenção, porque esse conhecimento que eu quero trazer para vocês sobre o funcionamento da língua é primordial para que você possa escrever bem. Lembre-se que quem é do direito é exigido que se escreva bem e fale bem, porque o seu instrumento, goste ou não, concorde ou não comigo, é a língua portuguesa. É através da língua portuguesa que você faz uso das leis, dos acórdãos, das jurisprudências e tudo que o direito pede. Tudo bem? Então, vamos começar? Aqui eu quero falar sobre a força da consoante final e falaremos do funcionamento da língua. Para você entender os acentos gráficos da nossa língua, você precisa entender primeiro como funciona a nossa língua e por que esses acentos aparecem. Esses acentos aparecem para mudar essas regras, para indicar que é uma mudança nessas regras que eu quero apresentar a você, essas regras naturais que acontecem na nossa língua. Então, vamos começar com a primeira vogal, a primeira consoante, perdão, com a primeira consoante que tem força para mudar a tonicidade para a última sílaba. Quero começar das consoantes mais comuns, que são mais comuns na nossa língua, para as menos comuns, aquelas que nós usamos, que aparecem menos na nossa língua. Então, vamos começar com a consoante mais comum, a consoante R. O R, quando ele aparece no final da sílaba, ele traz a tônica da palavra para a última sílaba. Ele traz a tônica para onde ele está. Então, se a palavra é naturalmente paroxítona, quando aparece o R, pode ter certeza que a tônica é a última sílaba, a oxítona. Tudo bem? Então, eu trouxe alguns exemplos para você ver. Celular. Eu não falo celular, é celular. Lugar, não é lugar. Luar, não é luar. Então, quando eu tenho o R no final da palavra, a última sílaba é forte. Mulher, lazer, prazer. Computador, não é computador, tá? Amor, sabor, doutor, favor, labor, professor, não é professor, tudo bem? Então, o R faz com que a última sílaba seja forte. E você percebe que nenhuma dessas palavras tem acento gráfico. Por quê? Porque não precisa. O R, ele é forte o suficiente
para fazer essa mudança de tonicidade. E isso serve também para os verbos. Todos os verbos da língua portuguesa, quando estão no infinitivo, isso quer dizer, quando terminam com R, no infinitivo, ou terminam com R mesmo, pode ser que tem alguns verbos conjugados que já terminam com R e não estão no infinitivo. Então, todo verbo que terminar com R, a última sílaba é forte. Tudo bem? Todo verbo que terminar com R, a última sílaba é forte. Então, falar, comer, pedir. Não é falar, não é comer, não é pedir. Ou pedir. Não. A última sílaba é forte. Por quê? Porque o R tem esse poder de trazer a tonicidade para a última sílaba. E qual é a outra consoante que tem o mesmo poder que o R? É a consoante L. O L, ele tem o poder de trazer a tonicidade para a última sílaba. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Final, sinal, portal, jornal. Você verá que não é a primeira sílaba que é forte, não é final, é final. Tudo bem? Nós temos coquetel, pastel, papel, anel. Então, essas palavras também têm a última sílaba com forte. Por quê? Porque termina com L. Muito bem. E nós temos farol, lençol, caracol, anzol e etc. Sendo a última sílaba forte. E quando essa última sílaba, o L, antes do L final vier I ou U, a mesma coisa. Mesmo que o I e o U sejam as vogais fortes, o L também é forte. Então, a última sílaba acaba ficando duplamente forte, né? Porque a última sílaba está com duas letras que são fortes e que têm um poder de mudança da tonicidade. Então, sutil, gentil, barril. A última sílaba é forte. Azul, forte, a última sílaba. Tudo bem até aqui? Então, essa é a segunda consoante que faz com que a última sílaba se torne forte, sem precisar acentuar. Você viu, você consegue observar aqui nos exemplos que nós não temos nenhum acento gráfico. E a última consoante que tem esse mesmo poder é a consoante Z. Sim, quando as palavras terminam com Z, a última sílaba é forte. Então, naturalmente, a tônica vai para a última sílaba, tornando aquela sílaba oxítona, né? Força na última. A oxítona sendo aquela ali, aquela que é forte. Rapaz, não é rapaz, é rapaz, capaz, sagaz, fugaz. A última sílaba é forte por causa do Z. Rapidez, altivez, timidez, surdez. É a última sílaba que é forte. Por quê? Porque terminou com Z. Professora, mas essas palavras não são escritas com S? Não. Se fosse escrita com S e tivesse que ser a última sílaba forte, então ela teria que ser acentuada. Tudo bem? Como termina com Z, ela não precisa de acentuação, porque a última sílaba se torna forte por causa do Z. Tudo bem? Arroz, feroz, atroz, veloz. A última sílaba é a forte. E isso serve também para a última sílaba que antes do Z aparece a vogal I ou a vogal U. A última sílaba de qualquer jeito continua sendo forte. Por causa do Z e por causa do I, claro, mas principalmente por causa do Z. Tudo bem? Nariz, feliz, cicatriz, diretriz, avestruz, cuscuz. Então, toda palavra terminada com Z, ela tem a força na última sílaba. Tudo bem? Então, você precisa entender que essas palavras não são acentuadas, mas porque elas terminam com R, L, Z, a última sílaba se torna forte. Então, a tonicidade, que é natural na nossa língua, ser na penúltima sílaba,
Quando a palavra termina com R, L, Z, passa para a última sílaba. Até aqui tudo bem? Então, veremos agora quais consoantes finais que não alteram a tonicidade da palavra. Se a palavra é naturalmente na penúltima sílaba, a tônica, né, está na penúltima sílaba, essas consoantes finais não alteram. Se ela é naturalmente na última sílaba, por causa do I ou do U, essas consoantes finais não alteram a sua tonicidade. Tudo bem? Então, vamos começar com a mais comum. Então, a consoante que não altera a tônica. A primeira é o S. O S ele é muito comum na nossa língua, principalmente quando nós estamos falando de plural. Ele aparece em todas as palavras que são em que se cabe fazer o plural. E por causa disso, não altera em nada a tônica daquela palavra. Ah, professora, então palavras que terminam com S não se acentua. Normalmente não. Só se, e aí nós vamos entrar, só se essa palavra, ela, pela sua natureza, exige que a última sílaba, por exemplo, seja tônica. E essa última sílaba termina com S, então neste caso nós teremos que acentuar. Tudo bem? Então, nós falaremos das acentuações gráficas mais para frente, mas só para você entender que o S não tem força para mudar a sílaba tônica ou a tonicidade de lugar. Tudo bem? Então, palavras no plural como casas, a sílaba tônica aqui é a penúltima. Mentes, é a penúltima. Bolos, não tem poder. Aqui nós temos caquis e perus, porque a palavra termina com I e U, a tonicidade é na última sílaba, mas não é por causa do S, tudo bem? E nós temos palavras que já naturalmente terminam com S. Atlas, pires, menos. Essas palavras têm como sílaba tônica a penúltima. Verbo na segunda pessoa do plural. Eu trago um pouquinho de verbos aqui, porque quando nós formos falar de verbos, vocês já entenderão como que se lê na conjugação dos verbos o vós, por exemplo. Então, eu quero que vocês entendam o funcionamento, tudo bem? Então, vós partis, não é vós partes, vós partis. Vós refletis, não é vós refletes. Por quê? É por causa do S? Não, é por causa do I, tudo bem? É o I que faz com que o plural seja na última sílaba. E o S faz parte dessa constituição da conjugação do verbo no vós. Tudo bem? A outra sílaba que termina, que é comum também na nossa língua, que termina algumas palavras, é o M. E ele também não tem essa força toda. Ele não tem força. Quando é que a última sílaba será forte quando terminar com M? Se antes do M for I ou for U. Então a última sílaba será forte. Se não for I ou U e a última sílaba precisar ser forte, então ela será acentuada. Estou só explicando isso, mas falaremos de acento gráfico mais na frente. Mais à frente, vocês entenderão isso de uma maneira bem mais clara, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de palavras que terminam com M, mas que a última sílaba não é forte. Na verdade, a palavra tem a sua tonicidade natural, que é a penúltima sílaba. Idem, origem, viagem, nuvem, passagem, mensagem, homem, garçom. E os verbos conjugados na terceira pessoa do plural. Falam, comem, partem, viajaram, beberam e fugiram. Isso aqui eu quero fazer uma observação, porque tem muitos que confundem viajaram com viajarão. Viajaram é passado, termina com M. Viajarão termina com A, O, tio, e indica futuro. Então, tem algumas pessoas que fazem essa confusão. Cuidado, é falta só de atenção, porque eu tenho certeza que você sabe que um significa futuro e o outro significa passado, tudo bem?
E quando terminar com I ou U, como eu falei, a última sílaba é forte, mas não é por causa do M, por causa do I e do U. Assim, jardim comum. Tudo bem? Isso por causa do I e do U. Então, a última sílaba é forte, não é por causa do M. E agora eu quero falar de duas consoantes que também aparecem no final das nossas palavras. Elas não são comuns, mas elas são fortes, naturalmente fortes, e fazem com que a tonicidade vá para a última sílaba. Porém, não existe nenhuma palavra terminada com essas consoantes que tem a última sílaba forte. Por quê? Porque essas consoantes finais fazem com que a palavra ela tenha acento para manter a tonicidade na penúltima sílaba. Eu estou falando do N e do X. N é muito raro aparecer no final dessas palavras, mas quando aparece, por ser forte, ele não permite que essa palavra fique no final com a tônica forte. Então, ela é acentuada na penúltima. Entendem? O N naturalmente é forte, então faria com que a sílaba tônica fosse a última. Mas não existem palavras terminadas em N sem acentuação, por isso que nós acentuamos. E o X é a mesma coisa. O X ele é naturalmente forte, faz com que a última sílaba seja forte. Mas não existe nenhuma palavra na nossa língua em que o X não apareça sem estar acentuado, em que a palavra que termina com X não esteja acentuada. Por isso nós temos fênix, para indicar que a sílaba tônica é a penúltima e não a última. Por isso que toda palavra terminada com X é acentuada na paroxítona ou na penúltima sílaba. Professora, mas o seu nome, eu estou vendo aqui, não é acentuado. Verdade, mas é porque nome é um sobrenome. Quando nós estamos falando de nome e sobrenome, a parte de acentuação ela não funciona. Então, no meu caso, o meu nome é Félix sem acento. Eu tinha um amigo que me chamava de Felix, porque não tinha acento. Então, como é sobrenome, essa regra de acentuação não funciona. Tudo bem? Porque existe esse nome fora da língua portuguesa. Tudo bem até aqui? Então, é isso. Hoje nós terminamos sobre este assunto com as consoantes finais e na próxima aula nós falaremos dos acentos gráficos, mas começaremos com os acentos distintivos, aqueles que fazem distinção de uma palavra para outra. Tudo bem? Bom, se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe, apresente suas dúvidas, porque eu terei o maior prazer de poder responder. Então, se você achou que isso foi significativo para você e para algum colega, então envia para esse colega. Se você acha que essa explicação te ajudou a entender melhor o funcionamento da língua portuguesa, peço que você passe para os seus colegas também, tá bom? Muito obrigada, acompanhe o canal, toda semana nós teremos aulas aqui no Português no Direito. Muito obrigada, até mais, tchau!